vai ter esse papo aí. Mobilidade urbana é algo muito importante, né? Porque não é só a movimentação em si dos municípios ou do Brasil inteiro, mas é uma logística inteira de um país, né? Se Exatamente. mover. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho também aí. Bom, sou o Denis Andia. Primeiro é um prazer estar aqui, bater um papo gostoso com você, desejar que esse nosso bate-papo seja legal para você que está assistindo a gente aqui. Eu sou lá de Santa Bárbara do Oeste, aqui na região. Já tive a oportunidade, a honra de ser prefeito lá da minha cidade durante 8 anos. Hoje eu tenho a oportunidade de exercer a função de secretário nacional de mobilidade urbana, cuidar do transporte público, cuidar da mobilidade dentro das cidades, dos investimentos em metrôs, VLTs, BRTs, enfim, tudo que é necessário e importante para o bom funcionamento do dia a dia nas cidades do Brasil inteiro. Legal. A primeira pergunta assim, esse papo aqui a gente quer trazer sem muita técnica, Ah, para que chegue melhor mais ainda, fácil, né, melhor ainda. mais humanizado. Bom, A gente bom falou, né, demais. assim, a gente falou até da questão, assim, é muito bom é, o político ser mais humano, Sim. mais humilde ali. Tem que ser, né, Isso, Nelson? exatamente. Quem se propõe a cuidar de pessoas tem que entender de pessoas e tem que saber com a realidade do dia a dia o que as pessoas precisam, sem, sem muita burocracia nas coisas. Acho que esse é o jeitão aí que eu sempre tentei fazer na vida pública. Que legal. A gente estava conversando ali, né, ele falando de várias coisas mesmo. Então, assim, eu queria que você falasse mais, assim, sobre a mobilidade urbana, o Sim. quão ela é fundamental, tanto para os municípios, pelas cidades, o Brasil inteiro aí, para que todos entendam mesmo a tua função, assim, né? Cara, a mobilidade urbana, ela é um assunto que cada vez mais passa a ser prioritário dentro da vida de um município. A gente sabe que o tripé aí sempre muito mencionado como prioridade é saúde, é evidente que é, educação, e é evidente que é, e segurança pública. Né? Sim, Sempre segurança, saúde e educação para qualquer prefeito, qualquer prefeita, qualquer governador, qualquer presidente da República, é o tripé que é necessário se cuidar, se zelar. Mas a mobilidade urbana, com o crescimento das cidades, ela passa a ser um instrumento necessário de bom funcionamento para que esses outros serviços possam também ser acessados. Quando você tem lá na sua cidade, você tem a consulta marcada lá no posto de saúde, a consulta marcada lá no centro de especialidades, enfim, que o Sistema Único de Saúde disponibiliza para você. Muitas vezes a pessoa não tem como chegar nessa consulta. Eu tive a oportunidade, como eu falei, de ser prefeito lá de Santa Bárbara do Oeste. Naquela época, eu já percebia, e esse foi uma luta sempre, foi um desafio que a gente foi vencendo aos poucos, mas que a gente disponibilizava consultas e mais de 20% das pessoas não compareciam. Então, não todas por falta de transporte, mas algumas, uma boa parte sim. Então, o transporte ele permite que as pessoas possam chegar no serviço público, permite que as pessoas possam buscar um emprego, buscar um trabalho, que possam ir ao seu trabalho, que possam estudar, que possam, enfim, transitar, que possam ir ao comércio da sua cidade, fazer a roda girar. Então, é uma pauta que cada vez mais ela é importante. Nas cidades maiores, essa importância também diz respeito ao trânsito, né, ao congestionamento. Né? Então, quanto maior é o investimento no transporte público, mais pessoas podem deixar o seu carro em casa, a sua moto em casa, usar um transporte com qualidade, desafogar o trânsito dentro das cidades e todo mundo poder conviver melhor dentro das cidades. Então, acho que esse é um grande desafio que o mundo inteiro enfrenta, enfrenta. e o Brasil, grande como é, também enfrenta. Né? Então, é uma política que
é uma parte da vida pública, né, que é necessário trazer como prioridade. E esse é o nosso trabalho. O meu trabalho lá é desenvolver boas políticas públicas que possam auxiliar os prefeitos, as prefeitas, os governadoras no Brasil inteiro a desenvolverem os seus projetos, aportando recursos nesses projetos, para que a gente possa ter mais linhas de metrô, que a gente possa ter expansão das linhas de metrô, que a gente possa ter corredores de ônibus, que possa ter uma frota renovada para que seja mais confortável, convidativa para as pessoas. Então, essa é um pouquinho da relevância, né, que a mobilidade urbana passou a ter nas cidades. Além também, Enéas, da mobilidade ativa. Mobilidade ativa é bicicleta, é o andar a pé, a mobilidade complementar que a pessoa faz ativamente. Então, também os investimentos em ciclovias, em espaços mais adequados para o deslocamento das pessoas, é tudo que rege aí o nosso trabalho. Sim. É isso que eu tenho me esforçado todos os dias para fazer o melhor pelo Brasil. E assim, para ficar claro, assim, infraestrutura de asfalto, de rodovia, e também a frota também. Também. Sim. Ó, por exemplo, ó, cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo é uma cidade grande que tem lá as suas linhas de metrô. Que investimentos nós fazemos lá? Nós fazemos investimento para ampliar essas linhas, para as obras todas necessárias para se fazer uma nova linha de metrô, uma extensão da linha que já existe. Nas diversas cidades aqui, inclusive cidades da nossa região, investimentos em corredores de ônibus, em sistemas de BRT. BRT é uma sigla técnica, mas para todo mundo entender. Ele é um corredor onde o ônibus entra, né, corre, só ele corre ali, e as pessoas elas embarcam como se estivessem entrando no metrô. Só que o metrô é trem e é embaixo da terra, muitas vezes. E o BRT é com ônibus, né? Então é o mesmo tipo de sistema, um sistema fechado também, que algumas cidades já têm utilizado e que tem trazido uma eficiência muito maior. Mas, além disso, a mobilidade urbana ela também leva, através lá do nosso trabalho, leva a pavimentação, leva recapeamento, construção de novas pontes, terminais de ônibus, abrigos de ônibus, sinalização, uma infinidade de coisas importantes para o dia a dia de uma cidade que quer cada vez melhorar um pouquinho mais. Então você é o homem que conecta pessoas. Cara, o meu trabalho é um cacoete que eu tenho de um bom tempo para cá já, Venés. Eu acho que quem se dispõe a trabalhar na vida pública, na minha opinião, tem um papel de conectar as pontas, juntar pontas, né? Muitas vezes a pessoa pensa nisso, a outra pensa naquilo, e quando você junta tem uma ideia muito melhor. Exatamente. Eu acho que o bom gestor da vida pública é o que busca juntar essas pontas. E, ao juntar pontas, você também está conectando pessoas, seja através da mobilidade, seja através do que a gente é capaz de fazer na gestão da política, na vida pública, né? Eu acho que esse é o desafio permanente, né? Pegar as ideias e tudo aquilo que está pairando no ar e trazer para o mesmo ponto que possa beneficiar o dia a dia das pessoas. Sim, legal. Ultimamente você fez algumas viagens, né? E aí sempre traz uma reciclagem. Você tem alguma coisa assim de novo ou de algo assim que você possa falar para a gente aí que... Enéas, a função lá em Brasília, ela exige primeiro que a gente conheça o Brasil como um todo. Então, tem sido um grande aprendizado conhecer esse país de ponta a ponta, conhecer as diferenças que nós temos, as diversidades que nós temos, os bons exemplos que a gente encontra em todas as regiões, em todos os estados, em muitas das cidades. Nós, do estado de São Paulo, a gente tem sempre ali aquele cacuete de achar que as coisas boas e bem feitas acontecem só no estado de São Paulo. Não é, isso é um engano nosso aqui, né? Porque realmente nós temos uma grande condição de fazer boas coisas e também fazemos boas coisas, mas a gente vê bons exemplos espalhados em Goiás. Goiânia tem um sistema de transporte muito legal, Porto Alegre, você vai para Salvador,
é algo bacana, cidades no interior de São Paulo. Então, a função exige conhecer isso, exatamente como eu estava falando, para conectar, juntar as pontas. Muitas vezes juntar essas pontas é conhecer algo que dá um bom resultado lá, em alguma cidade lá longe, trazer para que todas conheçam e possam replicar esses bons exemplos. Então, faz parte disso. Muitas vezes, esses bons exemplos a gente busca também fora do país, faz parte da função, integrar o nosso trabalho com aquilo que está acontecendo no mundo também, né? A troca de experiências entre países que enfrentam os mesmos desafios também é algo que nós podemos apresentar o que a gente faz de legal, mas também aprender o que tem de legal lá fora para trazer e aplicar nas cidades do Brasil. Então, tem um pouquinho desse intercâmbio aí cultural e de experiências. Legal. Agora, em relação à sustentabilidade, isso faz parte do... Total, né? Eu acho que transporte público, por si só, é a premissa de que num ônibus onde tem ali 50 pessoas, ele pode significar 50 carros a menos na rua. Então, por si só, o transporte público, e 50 carros a menos, são 50 carros a menos poluindo, né? Deixando de poluir. Então, o transporte por si só ele tem essa característica. E quando a gente busca, dentro do transporte, investimentos, por exemplo, em trens, metrôs, VLTs, que não poluem, né? São investimentos que vão nesse sentido. E quando a gente fala do transporte por ônibus, né? Numa ideia de que essa frota seja, aos poucos, passo a passo, trocada do diesel, né? Que polui, e tem tecnologias mais novas que poluem menos com diesel, mas quando a gente busca trocar por ônibus elétricos, nós estamos falando de um passo incrível, né? Que é poluição zero, é muito mais conforto, muito mais tecnologia embarcada, com tanta coisa disponível para quem usa o transporte público. Então, o transporte público, por si só, ele é um vetor de sustentabilidade, é um vetor que permite que as cidades possam reduzir as emissões de poluentes e a gente possa viver um mundo melhor, um país melhor. Sim, legal. A questão do... quando tu falaste aí sobre a questão do carro, é interessante porque muitas vezes uma pessoa vai trabalhar, ela vai com cada pessoa em um carro, Exato. não são 5 pessoas em um carro. Exatamente. Então, um acumula o outro. Se a gente for pensar fisicamente e geograficamente, aquele carro vai tomar um espaço muito maior. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu creio que, e eu não sei os dados que você tem em relação a isso, mas existe uma cultura também do brasileiro querer ir de carro, mesmo que seja aquele carro que gaste combustível, mas ele quer ir de... Tem essa cultura. Tem essa cultura, mas sabe por quê? Porque ao longo do tempo, os passageiros do transporte público foram afastados do transporte público. Quando o transporte tem baixa qualidade, os ônibus ou trens ou metrôs são antigos, quando não chega na hora certa, quando não passa com frequência, é um convite para que a pessoa deixe de usar, busque parcelar um carro, parcelar uma moto e se virar sozinho, né? E esse é o trabalho. O trabalho é resgatar esse bom convite para o transporte público. Então, qual é o enfrentamento? O enfrentamento são frotas novas, a gente tem uma linha, só para ter uma ideia, até esse momento, quase 5 mil ônibus já foram trocados no país inteiro, convidando mais as pessoas para, poxa, eu tenho mais ônibus rodando, mais novos, mais confortáveis, e a luta toda é para que a tarifa também seja uma tarifa cada vez mais acessível às pessoas. Essa é uma parte do trabalho que a gente está desenvolvendo agora. Um programa que possa buscar a redução dos preços das tarifas em todas as cidades do país, com aportes do governo, juntando com os aportes dos governos de estado, com os municípios, que a gente possa trabalhar a redução. E tem uma outra coisa também, quando a gente fala de transporte, da sustentabilidade, que você bem lembrou, tem a questão da segurança no trânsito, né? Hoje, a quantidade de acidentes que tem
as pessoas nos carros individuais e nas motocicletas, sobretudo, né, é algo que o transporte público reduz esse conflito e essa insegurança que tem hoje, né? Então, e isso daí reflete na saúde, porque você imagina, a quantidade de pessoas que se acidentam no trânsito hoje, que morrem no trânsito hoje, né? E quando não morrem, precisam de um hospital, precisam de um tratamento, sufoca ainda mais o sistema de saúde. Quer dizer, é uma roda que gira viciosamente. O que a gente busca fazer é criar uma política para fazer que uma roda gire virtualmente, positivamente, né? Então, é um pouco do trabalho e o papel do transporte público na vida do Brasil. Olha que legal. É bem legal ver isso aí, porque na cabeça ali o mobilidade urbana dá um nome muito Muito que gigantesco. exato, e na verdade a coisa é muito no dia a dia das pessoas. Interessante. O Enéas, pensar que numa grande cidade, que às vezes a pessoa ela leva 2 horas para sair da casa dela e chegar no trabalho. Depois ela leva 2 horas para voltar. Então, quando ela tem, vamos dizer, um metrô que funcione melhor, uma linha de ônibus que funcione melhor e mais rápido, vamos imaginar que ela ganha 30 minutos para ir. Mudou alguma coisa e aquele trecho dela ela consegue fazer 30 minutos a menos. Ela ganha meia hora para ir. Depois ela ganha meia hora para voltar para casa. É 1 hora por dia. Se ela usa isso aí 5 dias trabalhando, mais um dia, 6 dias na semana, 6 horas. No mês, nós estamos falando de 24 horas. Então, em um mês, ela ganhou um dia. No ano inteiro, ela ganhou 12 dias. Então, você imagina uma pessoa ter 12 dias a mais para curtir a família, para estudar, para tocar um violão, para curtir os netos, para ver a criançada crescer. Enfim, 12 dias a mais se ela ganha meia hora todos os dias para ir, meia hora para voltar. Esse é o trabalho que a gente persegue todos os dias, melhorar a vida das pessoas nesses deslocamentos que ela faz todos os dias e que ela possa fazer de uma maneira melhor e ganhar mais tempo para viver a vida. Olha que interessante. Demais, né? Boa, bacana. Você entender isso aí. E aí é isso a nossa proposta do programa, é que as pessoas entendam a importância de cada função, né? De cada ministério, de cada secretaria e o quanto está se fazendo, né? Sim. Em relação à questão de tecnologia, existe algo assim que mova essa secretaria? Olha, acho que o que vem muito agora são, primeiro, a eletrificação de frotas, os ônibus elétricos, que são uma novidade e um desafio no mundo inteiro. E o Brasil hoje, com todos os esforços somados de todas as cidades, com o aporte de recursos que vem do nosso trabalho em Brasília, já se coloca como um dos principais países nessa frente de transição de tecnologia. Então, é importante ressaltar, porque isso aí vai ser a realidade dos anos que vêm pela frente, né? O que a gente enxerga hoje como os ônibus movidos a diesel, e os carros também, né? Estou falando de transporte público, mas a gente pode falar dos automóveis também. A realidade do futuro é a não poluição. Então, os veículos eletrificados são uma opção, existem outras tecnologias, hidrogênio, biocombustível, que o Brasil é também um grande protagonista nisso. Mas existem também, em termos de tecnologia, outras coisas que facilitam. Por exemplo, vou dar um exemplo, Sorocaba agora, né? Esses dias atrás, eu tive na cidade de Sorocaba, que tem um bom sistema de transporte, que já funciona bem. E agora a gente está aportando um recurso lá, são 25 milhões de reais, para que eles implantem uma sinalização inteligente, uma semaforização inteligente. O que é isso? É uma semaforização que ela reconhece quando o ônibus está chegando num cruzamento e ela abre o sinal para o ônibus passar. Então, é uma onda verde. O que isso interfere? Ao final disso, com isso implantado, as linhas de ônibus elas reduzem em 30% o tempo de deslocamento. Então, aquela meia hora que eu estava falando, talvez em Sorocaba não seja meia hora, mas sejam aí 15, 20 minutos,
por conta de uma tecnologia que qualifica todo o sistema e organiza todo o sistema. Então, tem muito aí, né? O Brasil é um grande celeiro de boas ideias e de bons sistemas aí para o transporte público também. Nossa, muito legal. É, existe, assim, algum... Por exemplo, a gente tem hoje o Uber, correto? É um aplicativo que dá para ver até o carro chegando. É. Exatamente. Então, assim, será que existe alguma coisa nesse tipo, ou em alguma cidade, ou algo para se desenvolver em relação a um aplicativo? O cara esteja no ponto de ônibus, ele sabe o horário do ônibus que vai chegar para ele, ou que ele saia da casa dele naquele tempo ali que permite. Existe isso, ou é coisa da. Eu Não, tô. nada, você está antenadíssimo aí com a vanguarda das coisas. E quando a gente falava lá no comecinho do bate-papo sobre os bons exemplos, né? Então, em algumas cidades desenvolvidas do mundo, onde o transporte é desenvolvido, isso aí que você está falando existe com certa frequência. Você está lá no ponto de ônibus, já mostra lá, olha, o seu ônibus está chegando em tantos minutos, em tantos segundos, e na hora que zera ali, o ônibus está parando para você entrar. Você consegue acompanhar o trajeto do seu celular. No Brasil também já existe, por exemplo, a cidade de Goiânia, né, que eu mencionei, que é um bom Sim, sim. exemplo. Goiânia implantou essa semaforização que eu mencionava de Sorocaba, eles já têm lá, e eles já têm um sistema que funciona para o usuário. Então, o usuário já tem esse conforto de saber quanto tempo vai levar, se está atrasado, se não está, se aquele ônibus, por algum motivo, teve algum problema e ele vai precisar de uma outra linha. Então, essa tecnologia ela já existe e já é implantada no país, inclusive. Legal. Bom, estamos aqui finalizando mais um bloco com ele, o secretário de Mobilidade Urbana, Denis Andia, e estamos aqui no Shopping Park City, direto do estúdio aqui do Podstar. Muito obrigado. Vamos para a próxima chamada aí. Shopping Park City Sumaré se transformou em um local de referência para experiências e oportunidades incríveis. Localizado na segunda maior cidade da região metropolitana de Campinas, o empreendimento se destaca por sua localização central e fácil acesso pela Avenida Rebouças. Além disso, o crescimento econômico da região faz com que o Shopping Park City Sumaré seja ideal para novos negócios. Venha para o Shopping Park City Sumaré e viva experiências que vão além das suas expectativas. Meu nome é Enéas, estamos aqui agora no segundo bloco, foi maravilhoso o primeiro aqui. Estamos aqui com o Denis Andia, direto do Shopping Park City Sumaré, aqui no estúdio do Podstar. Foi muito bacana o primeiro, foi rápido, hein? Passou rápido o tempo, né, Enéas? É. Quando a gente fala de trabalho, eu gosto de falar bastante. Quando falo de trabalho, eu falo mais ainda, né? Mas acho que foi um bom apanhado já do que é ali o dia a dia, né, do nosso trabalho voltado para a mobilidade, voltado para o transporte público. É a vocação, né? A vocação, quando a pessoa gosta mesmo, a coisa flui. Vamos falar um pouquinho aqui da nossa região, né? Opa! Metropolitana Vamos lá. aqui e tal. O que você tem aí para nos dizer de novidade, do que já trouxe para cá? Inês, é importante ressaltar que o trabalho lá em Brasília, além de tudo que a gente falou no primeiro bloco, que diz respeito a todo o país, todas as cidades, enfim, as políticas públicas nacionais e a importância disso tudo, tem um trabalho também da interlocução das nossas cidades com Brasília, né? Buscar recursos e investimentos de Brasília aqui nas cidades da nossa região. E eu tenho a grata oportunidade de trabalhar num ministério, que é o Ministério das Cidades, que tem 5 secretarias importantes para os municípios. 5 secretarias importantes porque elas podem prover aquilo que os municípios precisam no seu dia a dia. Ó, mobilidade urbana, a gente estava falando de transporte, mas asfalto, pavimentação, pontes, terminais, abrigos de ônibus, sinalização, entre tantas coisas. Depois tem uma outra secretaria nacional, que é a de desenvolvimento urbano. A desenvolvimento urbano ela tem recursos para iluminação pública, construção de praças, de áreas de lazer, equipamentos públicos multifuncionais, uma porção de coisas. Depois você tem periferias. Periferias
No nosso caso, muita questão de regularização fundiária pode ser resolvido com os assuntos que essa secretaria trata. Depois tem saneamento ambiental, água e esgoto, estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto, adutoras, tudo que o município precisa, drenagem, né? Nessas épocas de enchentes, a gente lembra muito quanto é importante a drenagem. E Minha Casa Minha Vida, habitação. Então, moradias populares também. Tudo isso aí está dentro do Ministério das Cidades. Então, além de eu trabalhar na minha função específica de mobilidade urbana, olhando para o país inteiro, eu tenho a autonomia de lidar diretamente com o ministro os investimentos de qualquer uma dessas áreas que eu mencionei para as cidades da nossa região. E os resultados já têm acontecido e de maneira muito vigorosa. Então, investimentos de saneamento para diversas cidades aqui, para Santa Bárbara, para Sumaré, para Hortolândia, né? Investimentos de Minha Casa Minha Vida para todas as cidades, todas as seleções lá, todas as cidades que foram contempladas, eu tive a oportunidade de apresentar, olha, todas as cidades lá da região, vamos tentar levar um pouco de moradia para cada uma. Então, só para fazer um apanhado rápido de 5 cidades que se juntam, né? Santa Bárbara do Oeste, 250 moradias. Americana, 200 moradias. Aí Nova Odessa, 150 moradias. Sumaré, 300 moradias. Hortolândia, 400 moradias. Só essas 5 cidades, a quantidade de moradias populares que eu tive a oportunidade de solicitar e ser atendido para as cidades da nossa região. Então, no contexto de tudo que a gente conseguiu fazer nesse tempo todo de investimentos para cá, está algo na casa de quase 800 milhões de reais de investimentos nessas cidades, além de cidades como Montemor, Capivari, Rio das Pedras, Valinhos, Vinhedo, Campinas, Paulínia, entre outras cidades da nossa região. Então, também a oportunidade de trabalhar em Brasília, de poder fazer, às vezes, do interlocutor que conhece a região, que sabe das necessidades das cidades, que conversa com os prefeitos, com as prefeitas, e ajuda esses prefeitos e prefeitas a buscarem os recursos lá em Brasília. É o que eu sempre disse, trazer Brasília para perto das nossas cidades. Eu já fui prefeito de Santa Bárbara do Oeste e eu me lembro o quanto era difícil acessar recursos. É difícil você ir para Brasília, é difícil você entender como é que funciona Brasília, quando é a época certa de conseguir recurso, qual recurso, em qual época. E o que eu tenho tentado fazer é aproximar, dizer, olha, prefeitos, prefeitas, agora é a hora que vai ter investimento em saneamento. Então, que projeto vocês têm? Apresenta aqui, eu ajudo a levar, apresentar lá, conseguir recurso. Tem acontecido. Agora não é saneamento, agora é moradia. Então, que cidades podem e desejam ter? Vão apresentar projeto. Agora é mobilidade e assim por diante. Então, é uma interlocução que eu tenho procurado fazer, eu acredito que está sendo bem feita e com resultados muito claros e positivos. Então, encurtar a distância, tornar Brasília muito mais perto da nossa região do que sempre foi. Legal. Puxando um pouquinho o saco da nossa região aqui, vou te fazer uma pergunta. Eita, Corredor metropolitano. Eita. Que o deputado diz aí para a gente? Olha, corredor metropolitano é uma ideia que eu já falei várias vezes a respeito disso, porque no meu período como prefeito, foi o período em que o corredor foi construído dentro de Santa Bárbara do Oeste também. Ele é um projeto que começa lá em Campinas, passa por Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa, Americana e termina em Santa Bárbara do Oeste. É uma ideia muito boa, mas que o tempo de implantação do seu todo foi muito longo. Então, ao final da implantação, é uma ideia que talvez precise ser lapidada ou precise ser alterada, porque talvez ela não faça tanto sentido hoje. É uma pena isso, porque nós temos o que é mais difícil de ter, que é a infraestrutura. A infraestrutura, ou seja, é o próprio corredor
É uma obra cara, é uma obra que muitas cidades no Brasil buscam recursos e às vezes não conseguem recursos para isso. Nós temos a obra feita. Qual é a minha opinião? Eu acho que precisa ver, como é uma obra que o governo do Estado realizou, na época era a EMTU que organizou, a operação do corredor metropolitano é a EMTU que precisa organizar. Se não há o desejo de fazer de Campinas até Santa Bárbara do Oeste uma linha só, que é o ideal, é o que todo mundo espera, que a gente possa, ao menos, ter boas soluções locais. E aí eu falo, quantas pessoas saem de Hortolândia e vão para Sumaré, por exemplo? Bastante, todos os dias, um vai e vem de pessoas. De Sumaré para Nova Odessa, da mesma forma. E da mesma forma, de Santa Bárbara para Americana, né, existem pessoas que todos os dias se deslocam de um lado para o outro. Que pelo menos soluções locais pudessem ser estabelecidas com a organização do governo do Estado, mas junto com o transporte local das cidades. Então, o transporte municipal agregado ao transporte metropolitano. Eu acho que é uma boa ideia para se colocar em prática, fazer com que ele tenha funcionalidade no dia a dia das pessoas. E, quem sabe, com um olhar um pouco mais atento, poder ter realmente uma linha que saia lá de Santa Bárbara do Oeste e chegue até Campinas. Essa é a ideia original do projeto. Mas acho que é algo que precisa ser discutido entre os municípios, entre os prefeitos, juntamente com o governo do Estado de São Paulo. No que puder e precisar ajudar com infraestrutura ou uma frota específica, a gente está à disposição também. Legal, legal. Agora vamos saber aqui quem é Denis Andia, ali junto com a família, nos dias de folga, nos dias que você não está ali concentrado no objetivo de idade aí. Quem é ele, hein? Denis Andia é um cara calmo, assim, bem-humorado, que busca sempre estar ladeado aí das pessoas que eu mais amo, uma pessoa que gosta muito de estar em Santa Bárbara do Oeste, né? Embora nessa vida maluca aí de Brasília, né? Eu vou para Brasília, fico lá todas as semanas, mas eu retorno todas as semanas, né? Então, eu não deixo de estar na nossa região. É alguém que gosta de música, né? Eu gosto muito de música, toco, né? Tento tocar, né? Arranho, né? Faz uns 35 anos, 40 anos que eu tento tocar, né? Tenho me esforçado aí. Mas é uma pessoa que gosta muito de música, que gosta enfim, de estar com pessoas. Sou um cara muito família, né? Um cara muito calmo e gosto de aproveitar meu tempo fazendo isso. Eu gosto de ler um pouco, uma boa leitura, sempre importante. Hoje em dia, eu uso até o tempo aí no avião, né? Que a gente está sempre deslocando, eu uso para sempre estar lendo alguma coisa, né? Cara, é alguém que gosta e vive a vida pública também e tenta ser, na vida pública, eu tento ser o que eu sou na minha vida pessoal. Uma pessoa simples, uma pessoa, enfim, acessível sempre, o olhar para as pessoas, um olhar humano, que acho que na vida isso é essencial. E quando você está na vida pública, é essencial também, né? Então, é a vida como ela é. Sim, legal. Alguém que conecta pessoas, né? Então, conecta também ali, pessoas ao lado ali. E essa questão da música, ela partiu depois de muito tempo, de infância, ou tem alguma... Cara, hoje em dia tem uma molecada que começa a tocar com 6 anos de idade, já está tocando, né? A guitarra, o violão é maior que... Sim. Eu comecei até um pouco tarde, né? Eu sempre gostei de música, mas para tocar instrumento, eu tinha já os meus 14, 15 anos, talvez, né? Comecei a tocar guitarra, eu tinha um amigo que tinha uma guitarra. Naquela época lá, não era todo mundo que tinha uma guitarra. Eu lembro que tinha um amigo meu que comprou uma guitarra, começou a aprender, eu achei o máximo aquilo. Eu falei, caramba, eu quero tocar também, né? E fui também fazer aula, depois fazer aula com violão, comprei a primeira guitarra, comecei a tocar. E assim, depois foi algo natural na minha vida, algo que eu sempre gostei. Tenho muitos amigos, né, que tocam, então eu sempre tive banda, né? Sempre tive banda de rock,
Agora, mais recentemente, a gente tinha os mesmos amigos, né? Os que sempre tocaram ao longo de 20, 30 anos juntos. Esses mesmos amigos, a gente tinha um Pink Floyd cover, né? Que legal. Que é gostoso. A gente tocou em um monte de lugar já. E mas sempre algo mais como um hobby do que para se levar a sério. Embora a gente sempre tentou fazer certinho, né? Tocar as músicas do jeito que elas são mesmo, né? Caprichados, mas sem nenhuma pretensão profissional. Mas é uma grande desafogo, né? Da pressão que a gente tem da vida, da correria. Quando eu tenho a oportunidade em casa de tocar um violãozinho sozinho, que é o que eu tenho mais feito, né? Nos últimos tempos, é um relaxamento, né? Uma limpeza Uma terapia. mental, uma terapia, enfim. E eu falei de rock, né? Que é o que a gente tocava na banda, mas eu gosto de tudo. Tem um gosto muito amplo aí, né? E lá no violão sai de tudo um pouco. Legal. Gente, a gente está finalizando aí mais um bloco, né? Aqui do Podstar, aqui no Particípio de Sumaré, com ele, Denis Andia. Que papo maravilhoso. Foi legal. Foi legal conversar com você. A gente a gente desconstruiu algumas coisas assim que a modo de ver muitas vezes parece ser muito pesado, muito alto, muito grande. E a gente conseguiu trazer de uma forma bem bacana. Obrigado pela oportunidade aqui de estar aqui com a gente. Muito obrigado pelo apoio aí. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Sim. A vida é assim, né? A vida ela é simples. A gente tem o grande desafio de tentar não complicar a vida, né? E a gente não precisa complicar a vida quando a gente fala de política, a gente não precisa complicar a vida quando fala da vida pública, a gente não precisa complicar a vida quando a gente exerce uma função, um trabalho que às vezes pode parecer complexo, mas que no final das contas, no meu caso, ele diz respeito ao dia a dia das pessoas. Sim. Né? A gente fala de cifras, de valores, de quilometragem, de tecnologia, mas na verdade o que a gente está buscando é que as pessoas lá no seu dia a dia se desloquem melhor nas suas cidades. Conforto, né? Isso, né? Então, eu acho que é assim que a vida tem que ser. Tem que ser sempre olhada com simplicidade, porque é muito mais fácil quando é assim. Isso aí, muito obrigado. Obrigado a todos que assistiram aqui com a gente. Continua nos próximos capítulos assistindo aí o Podstar, aqui no Particípio Sumaré. Não vão faltar outros convites, viu? Obrigado. E muito legal. Agradecemos a todos aí que assistiu até o final. Muito obrigado. Valeu.